Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos sempre a essa casa de Jesus, casa de oração. Sempre muito bom ver vocês aqui. A gente sabe que durante o dia a gente passa muitas dificuldades, muitas coisas às vezes atrapalham para a gente estar aqui, pensamentos, acontecimentos. Então é um mérito de cada um estar aqui, mérito do mentor, da espiritualidade que tanto nos auxilia. Eu só quero aproveitar antes da palestra e agradecer, como a gente sempre faz, a todas as pessoas que contribuem com a casa, com todas as ações que a gente coloca, os pedidos. É uma forma que a casa tem de ajudar outras pessoas, é através do auxílio de cada um de vocês. Então é sempre mesmo muito obrigado do fundo do coração por cada uma da ajuda que vocês dão à casa e aos nossos irmãos, com certeza. Os trabalhos, por exemplo, com enxoval, o enxoval que é entregue às mãezinhas carentes, é tão importante. A gente vê os nossos irmãos que chegam, da espiritualidade e às vezes em lares com tantas dificuldades, e a gente tentar ajudar de alguma forma, a essa chegada deles é através também do enxoval e outras ações que a gente faz também. Salientando só por último com relação a rifa, que a gente vinha aí desenvolvendo, da mandala, ela já está fechada, então acredito que na próxima semana a gente já consiga abrir aqui e mostrar, quem foi que ganhou. E na verdade é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos, que a gente possa ainda sempre continuar contando com a ajuda de vocês, que vocês estejam sempre empenhados na ajuda fraterna mesmo, a caridade, que é o que realmente importa para cada um, fazer a diferença. Estar aqui na Terra, a gente passa por aprendizados, situações. O mais importante são as lágrimas que a gente enxuga, os corações que a gente acalenta. É isso que a gente vai levar realmente de bom para nós, as possibilidades que a gente utilizou para o bem, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Antes, e na semana passada eu havia esquecido, esses livros que estão aqui para ser presenteados aos aniversariantes do mês passado, setembro, e também deste mês. Então, queria saber, tem alguém que fez aniversário em setembro ou está fazendo agora em outubro? Você é outubro? Se você quiser escolher algum desses livros aqui, você pode Vencendo o Passado, da Zíbia, Pelas Portas do Coração, também da Zíbia, O que Importa é o Amor, Marcelo César, Segredos da Alma, Mônica de Castro, ou Lágrimas dos Anjos. Vencendo o Passado? Muito obrigada. Imagina, parabéns. E esses outros livros, vou deixar aqui, quem sentir tocar, não querer ler, levar, é presente da casa, tá? Vou deixar aqui. A qualquer momento aí depois vocês podem vir aqui e levar, tá bom? Então vamos apagar as luzes. Então vamos neste momento, serenando o coração, os pensamentos, deixando as nossas aflições, as nossas preocupações do lado de fora, para nos concentrarmos nas palavras que iremos escutar esta noite. E elevando o pensamento neste momento ao Mestre Jesus, buscando a figura do nosso Mestre amado, de mãos estendidas sobre nós, olhar compassivo. Agradecer a Deus, primeiramente, nosso Pai amado, agradecê-lo pela oportunidade desta encarnação, de estarmos aqui hoje numa casa espírita, envolto ali de tantos irmãos queridos, com ensinamentos que tanto nos ajudam na nossa caminhada, na nossa evolução. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos ensinamentos, principalmente pelos exemplos que ele nos deixou, que nos mostram que os seus ensinamentos são possíveis de ser cumpridos. Agradecer ao mentor da casa, ou aos mentores dessa casa, que desde muito cedo
prepararam esse ambiente para nós, para receber a cada um, de acordo com a sua necessidade e merecimento, o tratamento necessário. Agradecer ao nosso mentor, esse anjo, esse amigo tão querido, esse ser de luz que está conosco, que nos acompanha antes da nossa encarnação, certamente se mantém conosco durante toda a trajetória e ainda certamente nos acompanha no momento do nosso desencarne. Agradecer ainda a toda a espiritualidade amiga que aqui está, aos nossos irmãozinhos queridos que são trazidos a essas reuniões para ouvir as palavras, também receberem o tratamento. Agradecer a cada um deles pela presença. E assim, nesse clima de paz, de tranquilidade, pedindo ainda a espiritualidade que envolva o nosso irmão Valteir, para que ele possa aqui passar de forma clara tudo aquilo que ele se preparou para passar para nós e que possamos sair daqui com boas reflexões e pensamentos. Vamos iniciar então essa noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita. Eu gostaria de iniciar esses minutos que nós vamos ter pela frente, para falar do tema, que é a paciência. Agradecer a paciência da casa em me convidar pela segunda vez para aqui estar, para divulgar essa doutrina consoladora, essa doutrina que tanto nos auxilia, que nos libertou de alguns atavismos, que a gente tem trazido durante milhares de encarnações nossas, não sei quantas, mas são milhares, e a gente está aqui ainda, talvez, inclusive, por não termos adquirido ainda todas as virtudes que possuímos, Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos o DNA de Deus em nós, todos nós. Até o pior, o mais abjeto dos seres que a gente considera segundo o nosso ponto de vista. Todos nós temos o DNA divino, E todos nós seremos divinos. Todos nós seremos anjos um dia. Todos nós alcançaremos o mesmo patamar, o mesmo nível evolutivo daquele que, segundo a doutrina espírita, é o nosso modelo e guia, Jesus. Todos nós, E eu espero, ao longo desses milênios que virão para a nossa existência, encontrar cada um, de cada casa que eu visito, para divulgar a doutrina espírita. Eu espero que a gente se encontre em um mundo celestial, em um mundo ditoso, onde o amor vai sobrepujar o mal que nós vivemos hoje ainda. Então vai ser um encontro muito festivo entre nós, E como nós aprendemos com a doutrina espírita que a gente tem a capacidade de modular o perispírito de acordo com aqueles que nos conhecem, para que eles nos reconheçam. Então, quando a gente estiver lá na frente, no mundo mais evoluído, por favor, apareçam para mim do jeito que vocês são, para que eu possa reconhecê-los, não é, Maria José? Eu quero conhecê-la do jeito que está aqui, porque eu não sei, quais são as próximas estações que nós vamos parar, Qual a próxima estação que esse trem da vida vai nos deixar, mas que seja uma estação em que sejamos recebidos com festa, e não com tristeza. Então, esse tema, a paciência,
é uma das virtudes mais difíceis de se conquistar. Eu trouxe aqui os meus companheiros, que são os dados bibliográficos, né, que a gente às vezes coloca numa tela, né? Aí mostra ali quais são os livros que foram usados para a palestra. Eu faço, antes de começar, parece questão de mostrar esses livros, né? Porque a gente estuda, normalmente o palestrante não leva, né? Ele traz na cabeça e vai falando. Mas eu descobri que visualizar faz com que a gente guarde mais as coisas que o palestrante está falando. Então, vejam bem, eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Os capítulos que eu posso usar aqui hoje, dentro do tema, são o capítulo 5 e o capítulo 9. Bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Vou usar aqui o livro Pontos e Contos. Pontos e Contos, do irmão X, Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier. Vou usar também um livro chamado Ideias e Ilustrações, psicografia de Chico Xavier. Diversos espíritos ditaram mensagem aqui. Por coincidência, uma que fala sobre o nosso tema também é de Humberto de Campos. E, por fim, Seiva de Luz, se der tempo. Né? Então, foi dentro desses livros que eu peguei, né, os dados, as informações necessárias para que a gente falasse sobre esse tema tão difícil. E, para começar, eu gostaria de lembrar que nós vivemos num mundo de provas, né, de expiações. Então, nós viemos para cá para sermos provados, principalmente na nossa fé. Não é isso? Na nossa fé, mas não essa fé cega, na nossa fé inabalável. Aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade, como asseverava Allan Kardec. Né? Então, é essa fé que nós temos que buscar. Então, quando a gente fala de paciência, né, a gente lembra que todas as vezes que nós estamos em alguma dificuldade, alguma circunstância da vida que nos inquieta, que nos irrita, a gente fala assim, eu gostaria de ter uma paciência de Jó. Não é? E aí eu gostaria de iniciar a palestra de hoje exatamente falando por que a gente fala de paciência de Jó. Jó viveu, segundo os estudiosos, há 6 séculos a 7 antes do Cristo, né? Está no livro de Jó, no Velho Testamento, todas as passagens desse personagem. E é interessante que eu fui ler, eu não tenho hábito de ler, espírita não tem hábito de ler o Velho Testamento, né? Mas você vê como é importante um tema de uma palestra que, né, nos leva a buscar fontes que a gente normalmente não consulta. E eu fiquei impressionado, confesso para vocês, com a fé de Jó. A história é mais ou menos o seguinte, eu vou resumir porque está no Velho Testamento, eu só li e esse está só na minha mente. Então, se não tiver igual, vocês me perdoem. Tá certo? Mas Jó era um homem muito bom e justo, segundo a Bíblia, né? E era rico, era muito rico, tinha muitas coisas na propriedade dele, era gigantesca. A Bíblia fala que ele tinha 1000 ovelhas, 1000 camelos, centenas de mulas, né? Bois, muito. Era uma propriedade gigantesca, ele era rico. Né? Ele se casou, ele teve 10 filhos. E num dia, né, ele foi abatido por uma intercorrência dessas da vida, que eu acho que a gente também às vezes passa por isso, num dia só. Porque costuma-se dizer que quando os problemas vêm de uma vez só, né? Esse é um ditado popular. Os problemas, quando vêm para a gente, eles vêm de uma vez só. Vêm em carroça, né? E vem cheia, a carroça vem cheia. Então diz a Bíblia que Jó perdeu tudo em um dia. A sua propriedade foi saqueada, roubaram todos os animais que tinha lá, né? Destruíram tudo. E não, né? Isso foi a primeira etapa do dia. No final da tarde teve uma ventania no deserto, derrubou a casa de Jó e matou os 10 filhos. Então veja bem, na manhã ele perde tudo porque saquearam, roubaram todos os seus bens, todos. Deixaram ele sem nada. Ainda assim, acontece mais uma desgraça, né, vamos dizer assim, naquela família.
Vem aquela ventania, derruba a casa e mata seus 10 filhos. Ele e a esposa não estavam em casa, segundo a história da Bíblia, né? O que Jó fez ao final do dia, né? E antes de falar o que Jó fez ao final do dia, eu gostaria que cada um de nós refletisse o que nós faríamos no final do dia com esses acontecimentos abalando a nossa vida. Coloquemos-nos no lugar de Jó, né? Você tem uma propriedade muito bem cuidada, você é um homem justo, é um homem bom, considerado pela cidade que você mora, você é temente a Deus, e acontece isso. Vem alguém, limpa tudo que você tem, né? É como a gente que é mais pobre, que compra um carro financiado, quando vai sair daqui o carro não está no estacionamento, roubaram, e a gente não fez seguro. Imagina, a gente vai ter paciência com quem roubou? Nós vamos ser caridosos, falar, tadinho daquele irmão, precisava mais do carro do que eu. Olha, tá vendo? Mas é por aí mesmo. Não é? A gente tem que pensar o que a gente faria. Será que todo o conhecimento que eu já adquiri da doutrina espírita, principalmente sabendo que eu sou um espírito eterno, eu estou aqui momentaneamente, eu estou vivendo uma prova, uma expiação, que é muito curto, né? E que a vida eterna me aguarda, será que mesmo com esse conhecimento eu iria ter um bom pensamento para esse ladrão? Não sei, fica para a reflexão de cada um de nós. Que nós estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel, né? Estamos a caminho da luz. Pois bem, Jó se ajoelhou, orou a Deus e disse assim, Senhor, eu compreendo que tudo que eu tenho foi vós que me destes, e vós tem todo o direito de tirar. Alguém já viu isso dentro da doutrina espírita? Não, esse ensinamento tem no Livro dos Espíritos. E aí? Hã? Ele agradeceu a Deus, tudo que eu tenho, está lá na prova da riqueza e da miséria isso. Quando se tira da gente, a gente reclama. Jó não reclamou. Falou assim, não, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Né? Aí o que acontece? Chega o dia seguinte, né? Acabou as desgraças de Jó? Os problemas de Jó? Não. Ele foi acometido por lepra. Lepra. Aí a esposa, que já estava aborrecida, porque perdeu a propriedade, os filhos morreram, estavam numa tristeza, numa revolta contra Deus, falou assim, abjura Deus, para de seguir Deus, para de ter fé em Deus, e vê se morre, Jó. Jó teve a maior paciência com a sua esposa. A gente teria com a nossa? Eu não sei o que eu falaria para minha esposa, vai morrer, você já está com lepra. E fica ainda pensando nesse Deus, a nossa casa foi destruída, nossos filhos morreram, a propriedade foi saqueada, e você ainda tem fé nesse Deus? Não é para pensar, meus irmãos e minhas irmãs, não é? Tudo bem, a mulher de Jó o abandona. Só faltava isso, né? Eu diria, vai com Deus, depois do que ela me falou, né? Mas ele ora a Deus pedindo que ilumine os caminhos da esposa. Bom, passa o dia e chega 3 amigos e fala para Jó, por que você ainda confia em Deus? Por que você, Jó, não passa a falar a verdade para o povo dessa região? Deus não existe. Deus não é amor que nem você prega, porque ele te tirou tudo. Também citando Jó a ter raiva de nosso pai. Jó também se ajoelha, dá adeus para os amigos e fala assim, Senhor, perdoa eles, né? Perdoa. Muitos anos depois, o Cristo falou a mesma coisa. Não é? Então, veja bem, Jó estava com uma fé inabalável. Nada lhe tirou do equilíbrio, nada lhe tirou a confiança que ele tinha em Deus. Aí eu pergunto, o que tira a nossa confiança em Deus, gente? Não é? Para a gente pensar, o
que tira a nossa confiança? Por que nós não temos essa fé inabalável ainda? Porque somos ainda espíritos com muitas variações de humor. Nós estamos bem enquanto estamos aqui ouvindo uma palestra, tomando um passe, né? Mas amanhã, quando nós estivermos numa fila de banco, que eu já não vou há muito tempo, mas tem gente que vai. Aí você está lá na sua fila, cheio de coisa para pagar, e vem um espertinho, cheio de boleto também, passa para quem está lá na frente. Aí a gente tem que ter paciência de Jó. Não é? A gente tem que ter paciência de Jó. E normalmente vem um pensamento bom na gente, né? Nossa, aquela criatura deve estar realmente necessitada de fazer alguma coisa urgente. É por isso que ele está entregando os boletos para o cara lá na frente, né? Então vou ter paciência e esperar. Ele está precisando mais do que eu. Esse é o pensamento correto. Mas é o nosso? Não sei. Não sei se a gente ia pensar assim. Não é verdade? Quando alguém nos fecha no trânsito, a gente põe o braço para fora, fala assim, vai com Deus, irmão. Não só, né? Tem que segurar no volante. Vai com Deus, irmão. Né? Deus o abençoe. Eu não sei se é assim que a gente agiria. Eu estou só falando exemplos do nosso cotidiano aqui para que a gente entenda até onde está o nosso nível de paciência. Dá para perceber, meus irmãos, que não está no nível de Jó ainda, mas estará, porque nós somos provados todos os dias, né? E a prova é exatamente isso, né? É para testar até onde que está a nossa capacidade de realmente aprender a amar o nosso semelhante. Amar o nosso semelhante. Porque esse é o objetivo da vida. A gente está aqui e vai estar outras vezes para aprender a amar. A caridade é o amor em movimento. A caridade, segundo Paulo de Tarso, é paciente. É paciente. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Não é assim que ele escreveu aos Coríntios? Essa é a caridade, ela é paciente. Então nós temos que ter paciência para fazer caridade também. Eu vi o Diego falando aqui que depois ali, né, que às vezes levam os alimentos para os nossos irmãos na rua, né? Quantas vezes a gente já participou desse trabalho e a criatura nem agradece e nem come e pergunta, se não tiver carne eu vou jogar fora. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Aí eu saí, meu Deus, tem que ter uma paciência. Estou trazendo a comidinha para essa criatura com o maior carinho e ele não me trata mal. Mas são as provas. E é nas provas que estão os nossos méritos. As nossas conquistas estão em vencer exatamente isso. Para que se importar? A criatura já está sofrendo, já não tem um lar para abrigar, não tem um trabalho para dar dignidade. Ele tem todo o direito de estar nervoso, de repente nem quer aquela comida, né? Ele quer a cachaçinha dele, né? Quantas vezes já me pediram cachaça no lugar da comida? Quantas vezes? Entendeu? E a gente tem que ter essa prova, seja essa da fila, seja do trânsito, seja de um irmão que nos trata mal, mas nós temos que passar por essas provas, porque é vencendo as provas que nós vamos ter o mérito dessa conquista. Não, nada vem de graça. É por isso que o Cristo levou milhões e milhões de anos para ser o Cristo. O Emmanuel explica isso. O Espírito Cristo leva certo tempo. Uns mais, outros menos. Né? A evolução é assim, depende do meu nível de consciência e da minha força de vontade de melhorar. Bom, depois dessa introdução, eu quero abrir aqui no capítulo 9, que um espírito amigo fala sobre a paciência. Ele diz, assim, ele começa, olha só, sobre a paciência, falando, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. Foi o que fez Jó. Entenderam? Que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Então, como diz a minha esposa, dor no acróstico, fala, divina oportunidade de resgate. A gente podia colocar isso até na geladeira, né?
Toda vez que a dor bater na nossa porta, não é dor, é uma divina oportunidade de resgate. Porque é assim que a gente se corrige. Se vier muito fácil, a gente se deleita. Né? É por isso que a prova da riqueza, dizem os espíritos, que é muito difícil. Porque ela incita a vaidade, o orgulho, né? Muito dinheiro, né? Quero fazer mais nada. Vou só para o Caribe, só passear, só gastar. Então é uma prova dificílima. Oremos para quem é rico, para quem tem muito dinheiro. Oremos para quem é pobre, porque se revolta, né? É o rico que se envaidece e o pobre que se revolta. É difícil, né? Jesus tem uma paciência com a gente. Não é, gente? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, eu só vou ler esse parágrafo da paciência, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para a gente aproveitar bem o tempo, do livro Pontos e Contos, uma história que ela vem de encontro ao que nós vivemos. E Humberto de Campos escreve assim as histórias como se fosse a gente o personagem. Nessa história aqui, do livro Pontos e Contos, capítulo 39, chama Prova da Paciência. Ele conta aqui que lá no mundo espiritual, duas senhoras conversam. Ele dá os nomes. Eu vou passar o nome para vocês que a gente vai simpatizando com elas. Leonarda e Lucinda. A Leonarda está aconselhando Lucinda, né? Dando alguns conselhos que Lucinda vai reencarnar. E elas estão trabalhando no mundo espiritual, numa colônia espiritual. Então, ela e Lucinda são espíritos que já têm condições de auxiliar numa morada espiritual. Bacana isso, né? Esse é o meu sonho. Chegar no mundo espiritual, ter trabalho, em vez de dar trabalho. Né? Então, Lucinda está lá, mas Lucinda precisa reencarnar. Olha que coisa interessante. Agora, por que ela precisa reencarnar? Leonardo explica aqui para ela, Lucinda, você vai ter que voltar, né? E qual é a prova que você vai ter que enfrentar, Lucinda? É a paciência, né, minha irmã? Você me ajuda? Claro, eu seria o seu anjo da guarda. E conversam longas horas. Aí Leonardo explica, olha as dificuldades, você vai encarnar numa família pobre. Então esse era o projeto reencarnatório. Todos nós temos. E o anjo da guarda está lá. Combinou tudo com a gente combinou tudo com ele. Né? Aí Lucinda entendeu a conversa. Né? Você vai nascer numa família pobre, você vai ter tantos filhos, vai lutar com dificuldades, vai ter algumas doenças, mas tudo isso, as dificuldades e as doenças, são para testar a sua paciência, porque você não teve até agora. Ela, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando com você aqui, Leonardo, há muitos anos. Eu sei, aqui você está muito paciente, mas o grande teste do espírito, Luciano, é na carne. Porque você vai esquecer tudo. A bênção do esquecimento. Você vai esquecer essa colônia, você vai esquecer de mim, você vai esquecer tudo. Vai apagar a misericórdia de Deus. Você vai ter a oportunidade e o mérito de conquistar essa virtude que ainda lhe falta. Vem, Lucinda. Nasce numa família pobre, já começa a reclamar dos pais que não pode dar um brinquedinho mais caro. Você vê como é que a gente traz as tendências? Né? Eu fui descobrindo as minhas tendências. Eu tenho certeza que cada um fizer um exercício que descobre, né? Quem que eu fui, né? O que está faltando para mim? Então ela começou impaciente já. Quando ficou adolescente, ela já começou a dar mais trabalho para os pais. Porque não tinha uma roupa bonita, como é que ele ia arrumar um namorado, etc, etc. Essa aqui eu estou inventando, o Humberto de Campos não falou isso não. Tá? Mas vocês leem a história. A história é grande, tá? Mas é bacana demais. Mas em resumo é isso. Então ela não tem paciência com ninguém. Ela briga, ela discute dentro do lar. Ela ficou doente, ela reclamou que a espiritualidade não ajuda. Né? E o marido paciente, levaram um anjo para casar com ela. Ao contrário do que aconteceu na minha casa. Né? Trouxeram um anjo para casar comigo. Mas deram um anjo para aquela mulher. O homem era uma paciência. Minha filha, calma, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar nada. Você trabalha dia e noite
que falta comida, falta não sei o quê, e essas crianças que me aborrecem, só reclamando, não tinha paciência com nada. Desencarna. Passou o tempo, desencarnou. Aí eu vou ler. Eu vou ler para você. Aí ela volta para o mundo espiritual. Quem que a recebe? Leonarda, o anjo da guarda dela. Né? Um sorriso, né? Duvido que ela estava com um sorriso, não estava. Aí ela chega no mundo espiritual, né? Diz assim, ó, diz o Humberto de Campos, Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente. Gente, desculpa, eu estou trocando os personagens, tá? A Leonarda que reencarnou, poxa, me desculpem. Humberto de Campos, me desculpe, mas são as duas, Lucinda e Leonardo. Tudo que eu falei de Lucinda é Leonarda. Então vocês vão ler em casa, nossa, aquele palestrante não sabe nem o que estava falando. Mas são as duas personagens, Lucinda e Leonarda. E a Leonarda que encarna, né? Aí a Lucinda fala, Leonarda, você foi bondosa, mas não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente, no repouso vivia atormentada. Ela já conversando com Leonarda. Vou falar Leonarda, para vocês agora fixarem que a Leonarda que estava aqui, que nem nós. Tá? Então ela não tinha tranquilidade nem na hora de dormir. Normalmente é assim que acontece com a gente mesmo, né? Quando a gente fica muito agitado. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente das suas naturais aventuras e questões. Ela nem dialogava com o marido. Aí, eu vou pular mais aqui, porque o tempo sempre é curto, né? Ela diz, é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina, na terra, sem melhorar a obra. Como assim? Perguntou, né, a Leonardo. Como assim, Lucinda? Ela falou, refiro minha paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me auxílio. Olha que coisa interessante. Eu me sentia assim muitas vezes, depois que eu li isso aqui, meu Deus, quantas vezes que o meu anjo da guarda falou assim, não xinga, Valteir. Segura, né? Trava a língua. Não fecha a boca, não fala, deixa aquela criatura. A vontade era. Não é? Eu sentia assim. Quando eu voltar, ele vai falar, poxa vida, quantas vezes eu pedi para você, cara? Deixa os caras furar a fila, deixa os caras te fechar, deixa te passarem a perna, deixa roubar seu cartão de crédito, deixa comprar na sua conta. Pô, quantas vezes eu falei e você ficou nervoso, impaciente, né? E eu vou ter que ouvir tudo isso. Espantou-se Leonardo ao ouvir as inesperadas considerações. Acentuou. Que diz? Fui excessivamente provada. E foi mesmo, nós somos excessivamente provados. E a gente chega lá e ainda reclama com ele. Mas vocês me provaram. Uma vida de dificuldades, de dores, de lutas. Ainda querem aqui que eu tenha paciência? Nossa. Mas não foi aprovada, né? Diz a mentora. Vivi com pobreza e dificuldade. Olha como é que a gente reclama quando chega do outro lado, né? A outra falou para ela assim, aí o anjo da guarda fala, entretanto, não as aproveitou. Viveu, né? Com dificuldades, mas não aproveitou nenhuma delas. Entretanto, ele diz aqui, experimentei muitas dores, diz a mentora, todavia não guardou os ensinamentos. A dor ensina. Quem não aprende com a dor vai ter que passar por ela de novo. Quem não aprende com a dor, vamos guardar bem isso, vai ter que passar por ela de novo, tá? E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu, a benfeitora, você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo, vai haver um novo recomeço. E vai haver outro, e vai haver outro, e vai haver outro. Nesse livro aqui, eu vou ser mais rápido agora, já está fechando nosso tempo, Humberto de Campos fala de um conferencista espírita, palestrante, né? O nome dele é Valteir Pinheiro. Mentira. É Gustavo Torres. Gustavo Torres. Estava lá na sua salinha de estudo, que nem eu estava preparando essa palestra aqui, escrevendo frases lindas. Eu escrevi no meu caderno lá, se eu trouxesse, eu não trouxe porque eu fiquei envergonhado.
O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. Frase linda, né? Para falar na palestra sobre paciência. O caluniador é um teste de paciência. Eu vou encarar o caluniador como um teste de paciência. Não vou perder minha paciência com quem me calunia. Não vou, né? Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Bonita frase também, né? Com a palestra. Não esqueças que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Não vou esquecer jamais. Estou escrevendo para falar aqui, né? Não vou esquecer que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Se você quiser discutir comigo, meu jovem, não vou discutir contigo. Entendeu? Você pode vir aqui, me dar um chute na canela, eu vou aceitar de boa. Não sei. Jesus amado, né? E a calúnia? Nossa, gente, é horrível, né? Ser caluniado. Hoje em dia, nas redes sociais, principalmente, né? Temos que ter uma paciência com nossos irmãos da rede social, né? Se você colocar um comentário, né, desfavorável ao candidato dela, já que nós estamos em época de eleição, acabou a sua vida. Porque ela vai te destruir na rede social. Entendeu? Ela vai colocar todos os seus podres ali. Ah, o cara que está falando do meu candidato, ele já fez isso, ele fez aquilo, ele não sei o quê. Entendeu? Então, eu nem participo desse negócio de política, né, na rede social. Mas está escrito aqui, eu não tenho que me irritar. Eu tenho que compreender, né? Então, depois de tudo isso escrito, o que acontece? Vem a empregada para servir um chocolate quentinho, estava época de frio, para o Gustavo. Gustavo Valteri Borges. Aí vem com a mosca dentro. Uma senhorinha já andando com dificuldade, que ele diz, Humberto de Campos aqui, já estava há muitos anos na casa. Gustavo pega aquela xícara, tudo anotadinho ali para a palestra da noite. Pega aquela xícara, aquele troço quente. Quando vê a mosca, ele olha para a velhinha e fala assim, minha irmã querida, olha o que você trouxe. Dá para trocar para mim? Só que não. Ele não falou isso. Sua velha incompetente! Não está enxergando mais, está cega. Olha o que você me trouxe. Começou ali a irritação. Quem que encosta nessa hora? É o anjo da guarda ou o demôniozinho? Aquele espírito que adora ver a gente ficar desse jeito. Né? Dá para vocês perceberem que encostou no Gustavo, né? E começou. Aí daqui a pouco um estrondo lá de fora. Derrubaram o muro da casa do Gustavo. Um caminhão desgovernado. Ele sai lá para o caminhão e vai falar a mesma coisa. Meu irmão querido, o que aconteceu? Você desgovernou. Fica tranquilo, vou arrumar o muro também, só que não. Ele mandou o homem para tudo quanto é lado. Xingou o homem de tudo quanto é nome. O homem, pelo amor de Deus, senhor, eu me senti mal. O senhor me perdoa, eu dormi mal, eu não estou bem. A empresa vai pagar. E ele não estava nem querendo ouvir, ele xingava o homem. O cara ficou possesso, né? Aí, para completar o dia dele, que é legal isso, aí as crianças invadiram, porque as crianças nunca viram um jardim tão lindo que nem na mansão do Gustavo, né? Eu não tenho mansão, tá, gente? Mas o Gustavo tinha na história aqui. As crianças destruíram o jardim. Aproveitaram que nunca entraram ali, tudo arrebentado mesmo, muro caído, piscina pularam dentro, e o Gustavo gritando, cadê os cachorros? Meu Deus, tem que soltar os cachorros para morder essas crianças, seus infelizes, não sei. Desequilibrou. Aí entra, depois de toda aquela coisa, ele entra, senta na mesa, bate a mão e olha para o caderninho dele. Ficou vermelhinho, né, de vergonha. Não fez palestra nenhuma, né? Não fez. Eu não teria coragem de fazer. Falar sobre paciência, tolerância, perdão, amor ao próximo, depois de ter me desequilibrado desse jeito, não dá. Então, nós que estamos nessa condição, aqui hoje, de palestrante, de orador, disse um confrade numa outra palestra aí, que é interessante, né? Essa posição que eu estou aqui agora, que alguns de vocês devem fazer palestra também, costumam estar aqui, a gente que estuda a doutrina espírita, pela lei de causa e efeito, eu devo ter sido aquele católico, apostólico, romano, com todo respeito a eles, mas quando começou, né, que o imperador colocou como a religião do Estado na época, né? Ano 300 e qualquer coisa, 350 para lá, eu era daqueles que perseguiu
essa doutrina, anos depois, lá em 1858, 59, 60. Lembra como é que Allan Kardec foi perseguido? A igreja queimou seus livros. Eu estava lá queimando. Eu estava falando mal. Isso é uma doutrina, uma religião do demônio. E era essa o discurso dos jornais na França naquela época. Eu estava lá, com certeza. Porque se a lei de causa e efeito existe, eu estou aqui hoje para refazer tudo o que eu fiz de errado, o que eu falei de mal dessa doutrina. Hoje eu tenho que representá-la com grandeza, não só falando, mas também praticando tudo aquilo que eu falo aqui na frente. Benditos sejam as dores que me assolam, benditas sejam os testes, as provas e as expiações por quais eu passo hoje. Porque se não fosse a força que essa doutrina me dá, se não fosse esse desejo de ser melhor, porque o mundo vai continuar aqui, eu vou continuar minha existência, seja aqui, seja em outro lugar, eu vou prosseguir o meu processo evolutivo, eu vou continuar caminhando em direção à luz, porque nós estamos fadados a isso, né? Nós estamos fadados a isso, a felicidade, a perfeição, né? A alegria pura, a paz do coração, que é a paz que o Cristo conquistou, a paz que ele diz que nos dá, não essa paz aqui ilusória do mundo. Que não adianta eu estar num lugar lindo e belo como Ubatuba se meu coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Essa paz não vai me sustentar por muito tempo. A paz do mundo não sustenta ninguém por muito tempo. Né? É gostoso, tudo bem. Saiu do trabalho, vai para a beira do mar, né? Cansado, refletir, mas vai também com paz no coração. E essa é a paz que o Cristo nos ensinou. Essa é a paz que ele nos deixou. Né? Então é essa paz que nós temos que buscar. Que através da paz do coração, daquela que não se abala, daquela que não se intimida diante da luta, né? Que não desanima diante das dificuldades, é essa paz que nós temos que buscar, meus irmãos. Porque é essa paz que vai nos dar paciência para enfrentar exatamente as provas da vida. E logo, logo estaremos num mundo de regeneração. E aquele que não tiver condições para aqui estar, não adianta, conforme dizia Reicha Simonetti, se esconder debaixo da mesa, que vai vir uma rede, e ela é fluídica, e vai pegar todos os pensamentos ruins e vai tirar daqui. E o pensamento é o principal atributo de nós, espíritos eternos. Então, o que a gente pensa, Deus está vendo. Não adianta fingir que é bonzinho. Não adianta fingir que tem paciência, né? Tem que ter paciência, tem que ser bom, tem que praticar. Então, volto a repetir, bendita as provas da vida, que nos dão a oportunidade e o mérito de conquistarmos essa virtude. Acabou o nosso tempo. Tinha outra história para contar, lembra que eu falei que não ia dar tempo? Ceifa de luz. Fica para outra oportunidade, se Deus quiser. Que a paz de Jesus. Esse é um desejo sincero, não só para vocês, como para mim também, né? Domine os nossos corações, os nossos pensamentos. Orai e vigiai, ensina os espíritos superiores. Vamos orar, vigiar, mas acima de tudo, vamos ter a paciência de Jó, que é a fé inabalável em Deus nosso Pai. Ele só quer o nosso bem. Muito obrigado, meus irmãos. Mais uma vez nós agradecemos o Valproir pela alegria da sua presença, por ser uma palestra com humor agradável e traz grandes reflexões, porque é na brincadeira que desperta as nossas responsabilidades. Nós te agradecemos imensamente e vai ser sempre bem-vindo, não é? Que possamos realmente refletir no nosso dia a dia e nos esforçar o máximo que puder para adquirir uma das virtudes mais difíceis, que é a paciência, e a outra é o perdão. São as duas virtudes que realmente machucam no sapato. E assim nós agradecemos também toda a colaboração com as cestas básicas, com todo o trabalho de ordem social que a nossa casa tem. E graças a Deus nós estamos conseguindo tocar em frente.
Na próxima semana eu já vou colocar no grupo os mantimentos que estão faltando para completar as nossas cestas básicas que serão entregues no final desse mês. E agradecer toda a colaboração de cada um de vocês, tá? E com muita gratidão a Deus, a Jesus, ao nosso Mestre amado, a espiritualidade aqui presente, agradecendo ao nosso anjo guardião, o mentor espiritual de cada um de nós, que nos trouxe até aqui. Agradecer a Deus por nos oferecer esse momento, talvez em função de alguma oração que fizemos, de algum pedido, de algum clamor, e Ele nos direcionou até aqui como respostas. Cabe a nós agora fazer a nossa parte para colocar em prática aquilo que estamos aprendendo no nosso coração, na nossa mente e principalmente na nossa reforma íntima. Agradecendo ao mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros. Ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica do Plano Maior, que com tanto carinho cuidam de todos nós, mesmo que não possamos perceber. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade bendita da reencarnação, por estarmos aqui mais uma vez nesse planeta de provas e expiações, para burilar a nossa alma, o nosso espírito ainda tão tacanho e tão empobrecido. E como disse o nosso amigo Altair, agradecer, Senhor, as provas e a dor. Porque a dor, essa mestra divina, ela é buriladora de nossas almas. Ela nos tira do lugar e nos faz trabalhar e buscar aquilo que tanto desejamos. Se não fosse a dor e as tribulações, não sairíamos do lugar e não haveria nossa evolução. E aproveitando esse momento dessa palestra tão agradável sobre a paciência, encerramos esse nosso encontro, muito agradecida, de coração cheio de amor, pela oportunidade de trabalhar, de poder servir um pouquinho que seja, apesar das nossas imperfeições. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, já olha a boa semente que Ele plantou no coraçãozinho de cada um dos seus filhos. Cabe a nós agora deixar essa semente florescer, dar frutos bons. E assim nós te agradecemos, Senhor, e vamos dizendo de todo o coração: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Senhor, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver a dor, luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida no plano espiritual. Que assim seja. Graças a Deus, que a paz do Senhor envolva cada um de nós. Um abençoado e maravilhoso final de semana para todos, com muita saúde e com muita paz por onde passar. Que assim seja. Graças a Deus.